Nos tempos do Império Persa, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, governava sobre 127 províncias, do Egito até a Índia. Em uma ocasião, ele organizou um grande banquete para seus príncipes e nobres, que durou 180 dias, seguido por mais uma festa de 7 dias. Durante essa celebração, o rei ordenou que sua rainha, Vashti, comparecesse diante dos convidados para exibir sua beleza. No entanto, Vashti recusou obedecer à ordem do rei. A recusa foi considerada uma afronta à autoridade do rei, e seus conselheiros sugeriram que ele a destituísse para evitar que outras mulheres seguissem seu exemplo. Assuero aceitou o conselho e removeu Vashti do cargo de rainha. Após algum tempo, o rei decidiu procurar uma nova rainha e ordenou que as mulheres mais bonitas do reino fossem levadas ao palácio. Elas passaram um ano em tratamentos de beleza antes de se apresentarem ao rei. Entre essas mulheres estava Esther, uma jovem judia órfã criada por seu primo e tutor, Mardoqueu. Esther era muito bonita e tinha um caráter admirável. Quando chegou a sua vez de se apresentar ao rei, ele ficou encantado com ela e a escolheu como sua nova rainha. No entanto, Esther não revelou ao rei que era judia, pois Mardoqueu havia aconselhado que ela mantivesse isso em segredo. Mardoqueu trabalhava no palácio real e, certo dia, descobriu uma conspiração contra o rei. 2 oficiais planejavam assassinar Assuero, e Mardoqueu avisou Esther, que relatou o caso ao rei. Os conspiradores foram presos e executados, e esse ato de lealdade de Mardoqueu foi registrado nos anais do reino. Enquanto isso, um homem poderoso chamado Amã foi promovido pelo rei a uma posição de grande autoridade. O rei ordenou que todos se curvassem diante de Amã em sinal de respeito, mas Mardoqueu se recusou a fazê-lo, pois era judeu e não adorava homens. Essa atitude enfureceu Amã, que decidiu não apenas punir Mardoqueu, mas exterminar todo o povo judeu no império. Ele persuadiu o rei a assinar um decreto determinando que, em uma data específica, todos os judeus fossem mortos e seus bens saqueados. O rei, sem perceber a verdadeira intenção de Amã, aprovou o decreto e o tornou irrevogável. Quando os judeus souberam do decreto, houve grande pranto, jejum e lamento em todas as províncias. Mardoqueu enviou uma mensagem a Esther, pedindo que ela intercedesse pelo povo diante do rei. Esther sabia que se apresentar ao rei sem ser chamada poderia significar sua morte, pois, segundo a lei persa, apenas aqueles que o rei chamasse poderiam se aproximar dele. No entanto, Mardoqueu a lembrou de que Deus poderia tê-la colocado naquela posição justamente para salvar seu povo. Esther pediu que todos os judeus de Susã jejuassem e orassem por 3 dias enquanto ela se preparava para entrar na presença do rei. Após esse período, com coragem, Esther se vestiu com suas roupas reais e foi até o rei. Quando Assuero a viu, estendeu-lhe o cetro de ouro, sinal de que ela poderia falar. O rei perguntou o que ela desejava, e Esther, com sabedoria, convidou Assuero e Amã para um banquete especial. Durante esse primeiro banquete, o rei perguntou novamente qual era seu pedido, mas Esther apenas convidou os dois para outro banquete no dia seguinte. Enquanto isso, Amã estava furioso porque Mardoqueu continuava se recusando a se curvar diante dele. Influenciado por sua esposa e amigos, Amã mandou preparar uma forca de 25 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e decidiu ler os registros do reino. Ele descobriu que Mardoqueu havia salvo sua vida ao denunciar a conspiração dos oficiais, mas nunca havia sido recompensado por isso. Na manhã seguinte, o rei perguntou a Amã o que deveria ser feito a um homem a quem o rei queria honrar. Pensando que o rei estava se referindo a ele, Amã sugeriu que o homem fosse vestido com as roupas reais, colocado no cavalo do rei e levado pelas ruas com alguém proclamando sua honra. O rei então ordenou que Amã fizesse isso com Mardoqueu, para sua humilhação. No segundo banquete, o rei perguntou novamente a Esther qual era seu pedido. Então, ela revelou sua identidade e denunciou Amã, dizendo que ele havia tramado contra seu povo. O rei, furioso, saiu para refletir, e Amã, desesperado, se jogou sobre o sofá onde Esther estava, implorando por sua vida. Nesse momento, o rei voltou e, interpretando a atitude de Amã como uma agressão à rainha, ordenou que ele fosse enforcado na mesma forca que havia preparado para Mardoqueu. Apesar da morte de Amã, o decreto contra os judeus ainda estava em vigor, pois as leis persas não podiam ser revogadas.
Então, o rei permitiu que Ester e Mardoqueu redigissem um novo decreto, autorizando os judeus a se defenderem de seus inimigos. Quando chegou o dia determinado para o massacre, os judeus se uniram, lutaram e venceram aqueles que queriam matá-los. A vitória foi celebrada com grande alegria e, desde então, os judeus instituíram a festa do Purim, comemorada até hoje como lembrança do livramento que Deus lhes concedeu. Ester continuou sendo uma rainha sábia e influente, e Mardoqueu foi elevado a uma posição de autoridade no reino, trabalhando para o bem de seu povo. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ester foi colocada no palácio para salvar seu povo no momento certo. Coragem e fé são recompensadas. Ester arriscou sua vida e confiou em Deus. Oração e jejum fazem a diferença. Antes de agir, Ester buscou a direção de Deus. O mal sempre será derrotado. Amã tentou destruir os judeus, mas acabou sendo vítima de sua própria armadilha. A história de Ester nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem, para realizar grandes coisas. Gostou do vídeo? Então peço humildemente que se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Compartilhe essa história com alguém. Até o próximo vídeo.